papel de mãe ela não estava fazendo por causa da depressão. Okay, she was oppressed, and then she wasn't acting as a mother. She couldn't tell them what to do or not to do. E, enfim, meu irmão com 11 anos entrou no mundo das drogas, mas até então a gente não sabia. Then when my brother was 11, he started using drugs. E ainda não conhecia Deus. Não ia na igreja, não fazia nada, a gente não tinha conhecimento dele. And my family wasn't going to the church yet. We didn't know God. Mas depois a minha tia se converteu. Sometime later, my aunt knew God. E aí ela começou a me levar já criança, eu já ia para a igreja. E então eu já tinha um conhecimento da palavra de Deus. And then she brought me to the church. Aí depois de depois de um tempo a minha mãe foi para a igreja e ela deu uma melhorada assim, na depressão, mas não totalmente. Sometime later, my mother started going to church, and then she got better, but not totally. Tinha noites que ela não dormia, Some ela nights she didn't acordava e não sleep. deixava você dormir. She didn't sleep sometimes, and she couldn't let you sleep as well. Então eu ia para a casa das minhas amigas e ficava lá por semanas. And then I used to go to the house of some friends, and I was used to stay there for weeks. Enfim, com o tempo as coisas foram melhorando e Sometime later, things started being better. E mesmo assim ainda a gente está naquela luta, né? Tinha vários acontecimentos ao mesmo tempo. But many things was happening. E eu não sabia que meu irmão estava usando droga até então. And I didn't know my brother was using drugs. E minha outra irmã mais velha, com 15 anos, fugiu de casa. And then my other sister, when she was 15, she left home. Foi para outra cidade. She went to another city. E também entrou no mundo das drogas. And she started using drugs as well. E aí minha mãe fazia, eu ia procurar ela, então por várias vezes eu fui em diversos lugares atrás dela. My mother used to obligate me to go and look after her. E ela engravidou depois, com 15 anos. When she was 15, she got pregnant as well. E ela não queria criança. And she didn't want the child. Ela tentou abortar. She tried to abort. E ela não conseguiu, então ela deixou a criança com a minha mãe e sumiu no mundo. She couldn't abort, and then she left the child with my mother and disappeared. Minha mãe sem condições psicológicas, porque eu não sei se alguém já teve depressão, mas realmente é uma coisa que a pessoa perde a vontade de viver. And my mother was depressed, and she hadn't psychological conditions to deal with all of the situation. Então eu tive que cuidar da criança também. And then I started taking care of the child too. E aí estava difícil, né? Porque a carga estava toda sobre mim. Só que eu tinha alguns vizinhos que ajudavam. Because it was very hard, because I was dealing with all the situation, but thank God that I had some neighbors that could help me. E depois de alguns meses a minha irmã retornou. Some months later, my sister came back. Mesmo assim ela não queria criança. But she didn't want the church. She didn't want the child yet. E como eu estava sobrecarregada, Overwhelmed. I was overwhelmed. Eu com 17 anos entrei em depressão. And then when I was 17, I got depressed as well. E aí eu orava a Deus e falava assim, por que ele não levava a minha vida? Porque não tinha sentido viver num inferno desse. And I used to pray and tell God, why don't you just take my life? Because it's impossible to live in a situation like that. E mesmo assim eu continuava indo para a igreja, mas eu estava em depressão e falava que eu não queria mais viver, não estava nem aí para nada. Even though I kept going to the church. Porque eu não estava nem aí para nada. I kept going to the church, but I wasn't concerned about anything. Enfim, graças a Deus eu consegui, né, que Deus me
tirasse, né, dessa situação. Sometime later, God took me from that situation. Uma vez uma irmã da igreja veio, orou por mim, tirou uma palavra. Once time, a sister in the church prayed for me and gave me a word. E ela falou que eu era coluna. And she told me that I was a column. Que Deus tinha me colocado como coluna. That God had put me as a column. Então, mas que no final de tudo ele daria a vitória. But in the end, she would give me the victory. Eu tinha que confiar, I had porque to trust. eu não era. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Chamados is called. Oh, yeah. Many are called, but Few are chosen. few are chosen. E que eu era escolhida. And that I was the chosen. Então era para mim confiar que ele ia dar a vitória. And then I had to believe that He would give me the victory. E então depois disso, tudo bem, eu achei que a situação estava melhorando. Sometime later, I felt that the situation was getting better. Aí em 2006 eu tinha 18 anos. But in 2006, E I was only 18, minha mãe teve uma parada cardíaca. and my mother had a heart attack. E foi pro hospital, perdeu o oxigênio do cérebro. And then she went to the doctor, but she lost the oxygen in her brain. Ficou 3 dias em coma She got 3 days in coma, e veio a falecer. and she died. E então, mais uma vez, eu tive que ficar com a carga sobre mim. And then once again, I was overwhelmed Porque meus irmãos não tinham força para fazer nada. because my brothers and sisters, she hadn't strength to do anything. Então, mais uma vez, eu fiz tudo. And then once again, I had to do everything. E eu lembro mais uma experiência com Deus, foi... And then another experience with God. Eu estava no serviço de verificação de óbito, no IML, I was verifying the body of my mother, e o rapaz do IML pediu para mim reconhecer o corpo. and then the guy that worked there told me to verify the body. E aí eu olhei para o céu e falei, Deus, eu não tenho força. And then I looked to the sky and said to God, I don't have the strength. E aí eu falei que ele precisava me dar força porque eu não sabia se eu ia aguentar. And I asked him for strength because I knew that I couldn't afford. E no mesmo momento, eu tive uma força que não era minha, And at the same time, something happened and I had a strength that wasn't mine porque eu não conseguia nem chorar. because I couldn't still cry. Eu fiz tudo como se estivesse anestesiado. I made everything as I had taken anesthesia. E aí a história continua. And then the story went going. Meu irmão, aí eu descobri que meu irmão estava usando drogas, mais. Depois disso ele piorou a situação. My brother's situation got worse. He was using more heavy drugs. E aí uma vez ele foi, depois de alguns meses, ele foi comprar drogas And some months later, com dinheiro falso. he went to buy some drugs with fake money. E os traficantes geralmente não toleram isso. And drug dealers, they don't like that kind of things. Para eles isso é uma ofensa e eles matam. It's like an offense, and they used to kill the guy. Então ele apanhou, na verdade ele foi ameaçado de morte, ele falou que iam matá-lo. The drug dealers told my brother that they would kill him. E então nesse dia ele apanhou de 20 caras. And this day he was punched by 20 guys. Porque eles falaram que não ia matar de uma forma simples. Because they told that they wouldn't kill him in a simple way. E próximo de onde ele estava nesse dia tinha uma amiga, uma amiga da minha irmã que morava próximo de onde ele estava.
E ela viu uma movimentação diferente na rua. In this Era place, 11 horas da noite. in this place that he was been punching, there was a friend of mine that was seeing our situation. E ela foi ver o que estava acontecendo. She went there to see what was happening, E quando ela foi ver, era o meu irmão apanhando. and then when she got there, she saw that it was my brother being punched. Então ela, no instinto, né, humano, ela foi, enfrentou todos os caras, empurrou e And then by instinct, she went there and tried to keep the guys over him. falou que eles não eram Deus para decidir sobre a vida e a morte de alguém. And she told them that they weren't God to decide about life or death about a person. E ela falou que se eles fossem matar ele, eles poderiam matar ela junto porque ela não sairia dali. And then she told them that if they would kill her brother, they would kill her as well because she wasn't living. Mesmo ele sangrando e tudo, ele continuou apanhando e ainda ela apanhou junto. He was bloody, and then the guys started punching her as well. Teve uma hora que eles ficaram com dó, falou que ela não tinha nada a ver com a situação e deixou ele embora junto com ela. Sometime later, they decided to let him go, Só que ele não poderia mais ficar no bairro. but he couldn't live at that neighborhood anymore. Então ele saiu e foi para casa da minha outra irmã. And then he went to my other sister's house. E mesmo assim ele ainda continuou no mundo das drogas por mais alguns meses. But he kept using drugs in some months. E aí eu comecei a orar pela vida dele, And then orando. I started praying for his life. E eu falei com Deus, né? Se ele pode mudar tudo, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, por que ele não mudava a vida do meu irmão? And I was talking to God, and I was telling him that he can change everything. Why couldn't he change my brother's life? E então eu fui num encontro com Deus, que eu ia na presbiteriana no Brasil. And then I used to go to the Presbyterian church. E aí eu fui no encontro, eles têm um encontro, eles fazem uma vez por mês um encontro com Deus. I was in a meeting there, Então lá no encontro com Deus eu me humilhei diante de Deus and then I get down on my knees there. e implorei para Deus que ele mudasse a situação do meu irmão, porque eu estava até disposta a dar todo o meu salário para colocá-lo numa casa de recuperação. And I started begging and begging with God, asking for my brother's life, that I could give all my salary to put him in a house, in a place Rehab. rehab. E então eu fiquei aqueles 3 dias orando pela vida dele e clamando a Deus para que mudasse a história dele. And I was praying for him for 3 days, asking God to change his life. Que não deixasse o diabo levar a vida dele sem salvação. And asking that Satan couldn't take his life and brought to hell. E Deus falou para confiar e crer And God told me to believe and trust que na hora certa ele ia agir. that in the right time he would act. E depois daquele encontro deu mais ou menos um mês e eu fui visitá-lo And 1 month later, I went to visit him, e ele falou para mim que algumas pessoas da igreja estavam convidando ele para participar dos cultos. and he told me that some guys from the church was inviting him to go to the service in the church. E aí eu fiquei super feliz And I got very happy. e depois de 2 meses ele falou que tinha parado com tudo porque ele não sentia mais vontade de usar drogas, nem de beber. E And 2 months later, he just told me that he had stopped using drugs because she didn't have that desire anymore. ele falou que ele sentia nojo de cigarro, de qualquer tipo de droga ou bebida. He said that he couldn't just smell or be closer to the drugs and drinks anymore. Então eu tenho que agradecer a Deus, And then porque I had to thank God tem pessoas que ficam anos e anos tentando casa de recuperação. because there are some people that Ele é um usuário de droga desde 11 anos de idade. keep trying for many years, and he used to use drugs since he was 11. E
Então foi um milagre de Deus. And then it was a miracle. Porque eu vejo famílias que lutam por anos e anos para tentar tirar alguém do mundo das drogas e não conseguem. Because I know that there are some families that they try for many years to take someone from the drugs and they can't. Então em 2 meses Deus atuou na vida dele. Then in 2 months God made something in his life. Porque tem 2 anos que isso aconteceu. Because there are 2 years, it happened 2 years ago. E nesses 2 anos eu agradeço a Deus porque ele não teve recaída, ele não teve nada. I have been thanking God in this 2 years because he hadn't come to drugs anymore. Ele está na igreja, está firme, He's in the church. conseguiu um emprego, He got a job. voltou a estudar. He started studying again. E ele diz que a vontade dele é fazer missões para recuperar vidas de outros jovens que se encontram lá, que já se encontram, ou se encontraram na mesma situação que a dele, ou estão na mesma situação que a dele. And he says that he wants to be a missionary to work with people that use drugs. A minha irmã também, que já foi usuária de droga, hoje é uma pessoa casada. And my sister that used drugs before, now she's married. O filho dela está com ela e Her child is with her now. então, assim, na verdade, eu só contei uma parte do que Deus já fez, na verdade, na minha vida e na vida dos meus irmãos. And then I talked about just a part of what God made in my life and my family's life. Porque hoje, para mim, estar aqui também foi vontade de Deus. Because I'm here today because of His will. Porque antes de eu vir para cá, eu pedi a Deus e falei que se fosse da vontade dele, que ele preparasse tudo e que me guiasse. And then, because before coming, I prayed to God that if it was His will me to come here, He would prepare everything to bring me. Eu só queria dizer nesta noite And all I have to say tonight is que se você realmente confiar em Deus, that if you really believe in God, você colocar a sua vida nas mãos de Deus and if you put your life in His hands, e dizer, Deus, guia meu caminho, and then say, God, guide me, você pode ter certeza que Ele fará. Porque you can be sure that He will do it. eu já vivi vários sobrenaturais com Deus. I have been living many miracles with God, E é incrível porque aumenta a sua fé. and that's incredible because it's like increases your faith. Então confia, não há nada impossível para Deus operar. Then trust Him because nothing is possible for God. Ele faz tudo, basta crer. He does everything. All you have to do is believe. Ele diz que sem fé é impossível agradá-lo. He says that without faith it's impossible to please Him. Então, na verdade, é isso. And that's all. Thank you, Diane. Three weeks ago, I began a study on friendship, relationships, and marriage. 3 semanas atrás começamos um estudo sobre amizade, relacionamento e casamento. The first week, the theme was Na primeira semana, what God said in Genesis chapter 2, verse 18. falamos sobre o que Deus disse em Gênesis 2:18. 2:18. Where God said, "It is not good for man to be alone." Deus disse, não é bom que o homem seja só. God understands loneliness. Deus entende a solidão. And He knows it's not a good thing. E Ele sabe que isso não é uma coisa boa. And He brings men and women together. E Ele coloca os homens e as mulheres juntos. That was the first week. Isso foi na primeira semana.